Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Carla Natário dos Santos e mais uma vez eu venho aqui para pedir a atenção de vocês para fazer uma breve leitura e trazer alguns comentários acerca desta leitura. Hoje são 4 de abril de 2021 e nós estamos comemorando a Páscoa nesse domingo, né? Hoje é um domingo. E eu gostaria de trazer uma leitura que nós pudéssemos refletir sobre o significado da Páscoa para nós espíritas, né? Mas nós gostaríamos de lembrar que a Páscoa já era uma festividade que acontecia muito antes de Jesus, que comemorava, né? Aqui numa explicaçãozinha nossa aqui, que era a Páscoa é uma palavra hebraica, né, que significa passar por cima ou passar por alto, né, e celebrava a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, né, que foi liderada por Moisés a partir da travessia do Mar Vermelho, né. Então isso aconteceu mais ou menos em 1440 anos antes de Cristo. Agora a gente sabe que a Páscoa, né, teve uma significação diferente quando Jesus esteve na Terra, porque simbolizou, né, quando Jesus entrou em Jerusalém, né, sentado num burrito, e onde ele foi aclamado pela multidão, né, com vários ramos, né, e naquela mesma semana, na sexta-feira, ele foi crucificado, morto e crucificado, e 3 dias após, no domingo, ele teve a sua ressurreição, né? Ele ressuscitou, né? E então, a partir de então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vem tratando, né, a Páscoa, né, nesse período de 7 dias aí, e é um cronograma móvel, né? Então, assim, a gente não tem uma data certa, como é dia 25 de dezembro, é o dia de Natal, 12 de outubro, né? É o dia das crianças e tudo mais, que são também datas fixas, né? E agora, a gente, como espírita, a gente não comemora a Páscoa, né, da forma com que a gente conhece, né? Mas desde muito tempo, né, a Páscoa, ela foi comemorada, né, através de uma simbologia, né, de ovos coloridos, né? E qual que é essa simbologia? O que é esse ovo colorido, né? Na verdade, o ovo na Europa antiga, ela significava renascimento e vida, né? E o coelho, né, era, na verdade, já tinha uma origem, né, de uma explicação dentro de uma deusa nórdica, né? É uma deusa da fertilidade, e onde simbolizava a multiplicação da fé, na instituição e em Cristo, né? E onde ele estivesse presente. E obviamente, né, com o passar do tempo, né, o ovinho, né, e o coelhinho se transformou aí num motivo assim comercial, e a gente, como normalmente, né, comemora a Páscoa nos presenteando com ovos de Páscoa de chocolate, né? Mas a grande significação, né, que é a Páscoa em si, que é a sua essência, que é o que nós espíritas comemoramos, é o que a gente gostaria de comentar aqui nesse vídeo, né, após essa abordagem inicial assim da Páscoa, né? Então, do livro Pão Nosso, né, do Francisco Cândido Xavier, em parceria com Emmanuel, capítulo 176, na revelação da vida. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos, capítulo 4, versículo 33. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé.
Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza da sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, lhes havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Lindo, né, meus irmãos? Então, o que a gente gostaria de destacar, né, com relação à Páscoa, dentro da visão da doutrina espírita, é primeiro fazer um esclarecimento, né? Existe ainda em algumas aquele mistério sobre o corpo de Cristo, né, que o corpo de Cristo desapareceu, né, do local que até hoje não foi encontrado, e como que Jesus, né, ressuscita, como que a gente sabe que fisiologicamente, né, a lei física é uma das leis de Deus e existe então e uma lei de Deus é uma lei imutável, ou seja, não muda, então não tem como o espírito que já se desprendeu do corpo físico voltar a habitar aquele mesmo corpo físico, porque a gente sabe que o cordão fluídico que une o espírito ao corpo já foi rompido, que é o perispírito, né? Então, se o nosso corpo perecível, ele morreu por alguma determinada circunstância, aquele espírito, ele que habitou aquele corpo, ele está já no plano espiritual e não tem como ele voltar a viver nesse corpo. Então, como que Jesus ressuscitou? E principalmente, né, Jesus ainda mostrou, né, para os discípulos que ele ainda havia dentro daquele corpo físico, daquele corpo que ele se apresentou para os discípulos, né, as marcas das chagas. Então a explicação que nós temos é que Jesus, né, no seu corpo fluídico, ele se materializou, né, dentro da toda a potência e as condições que Jesus tinha e dos fluidos, né, emanados pelos discípulos, né, ele conseguia se materializar e até ser palpável, né, ainda representando ainda as chagas, né, para que os discípulos, né, pudessem reconhecê-lo, né, que ele sobreviveu, que o seu espírito sobreviveu àquele suplício que o corpo físico dele passou. E dentro também de uma explicação espírita para ainda a não localização de Jesus, é que realmente Jesus ele tinha um corpo fluídico, né, na verdade, né, que existe até o mistériozinho da concepção de Maria, né, que da Virgem Maria, que através do anjo Gabriel, né, que a concepção de Maria foi uma concepção espiritual e não uma concepção física. Mas enfim, não é disso que a gente quer tratar, mas é uma coisa interessante que pra gente poder refletir. E nesse momento da Páscoa, o que nós gostaríamos de trazer especialmente é o que Emmanuel traz aqui, a ressurreição individual. Para nós, espíritas, a ressurreição de Jesus após a morte do corpo físico trouxe, né, para os seus discípulos que debandaram-se, com exceção de João, né, fugiram-se de medo de serem perseguidos, né, e Jesus foi acompanhado por Maria Madalena, João
e a sua mãe, a mãezinha Maria, até o Calvário, até a consumação da sua morte, né? Então, que essa simbologia da ressurreição de Cristo representa para nós a nossa ressurreição individual, né? A renovação, o renascimento, o renascer do Cristo em nós, né? Então Jesus provou com a sua ressurreição, né? Com a sua ressuscitação, que não existe morte, né? Que o corpo, na verdade, é um instrumento do Espírito para a sua evolução, e quando finda, né, a utilização desse instrumento, o Espírito, ele está no plano espiritual continuando o trabalho da sua jornada evolutiva. Então isso é entendermos que não existe morte física, que nós estamos aqui de passagem, que Jesus veio trazer, a grande mensagem de Jesus é trazer a palavra da vida eterna para todos nós, fez e deve fazer com que nós possamos modificar os nossos propósitos aqui em vida, das nossas intenções, dos nossos objetivos, das nossas ações. É transformar realmente esse instrumento, né? Esse corpo físico em um instrumento divino, para que nós possamos, né, nos apresentar aqui na Terra de tal forma que os nossos irmãos reconheçam Deus através de nós, através das nossas ações. E quem nos ensinou isso é Jesus. Então, que nessa data, né, da Páscoa, que Jesus renasça nos nossos corações e que os nossos propósitos dia a dia sejam renovados na fé e na certeza da vida eterna. Que Jesus abençoe a todos vocês, meus irmãos, e que tenhamos uma Páscoa de renovação, e que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Pai, que está em tudo que nos envolve, que também nós possamos ofertar isso aos nossos irmãos. A abundância. Deus nos deu a abundância da vida. Ofertemos, então, através da nossa renovação, essa abundância para a vida, para que todos que estejam em nossa volta sejam felizes. Páscoa é vida, é Cristo renovado em nossos corações. Que assim seja, meus irmãos.